Hoje vamos sem roteiro e de cara lavada, ok? Desde que eu descobri esse negócio da desbiose intestinal, cada vez mais eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo. E quanto mais eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo, mais eu consigo respeitar os limites e mais rápido eu me recupero, né? Vamos por partes. Primeiro, com uma coceira no nariz aqui. Para quem é novo por aqui, eu tô me tratando do burnout desde 2014, que foi quando eu colapsei. Só que em 2021, eu descobri o verdadeiro motivo de eu não conseguir estar vendo até então nenhuma melhora realmente relevante. Eu continuava com fadiga, eu continuava com insônia, com pensamentos depressivos, com uma ansiedade completamente desproporcional, inclusive aos meus tempos de estresse alto do trabalho. Tudo bem, eu fiquei 3 anos sem diagnóstico, eu passei por médicos merda, etc, etc, mas em 2020 eu comecei a ver que o meu intestino estava ruim. E eu comecei a pesquisar e a insistir com o meu médico na época, que só sabia repetir, não é isso, não é isso, sem me pedir nenhum exame. Aí eu fui numa naturopata, eu fui num outro médico e acabei descobrindo que não só o meu intestino estava ruim, como ele era a causa principal de todos os problemas que pareciam só piorar ao longo dos anos, que pareciam não ter solução. Também tinha uma questão do sistema límbico, que também já foi resolvida, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é uma coisa normal num burnout, isso que eu tive, tá? Do sistema límbico. Perdão, senão todo mundo assusta sem a menor necessidade. Mas quem me acompanha no Instagram, acompanhou todo o processo que eu chamo de Macarena. Aliás, você me segue no Instagram? Lá tem conteúdo todos os dias, @Roberta Caruso, me segue lá. Momento blogueira. Bom, eu mudei de médico, de novo, né? Quando eu passei para esse médico, que é quem me atende agora, que é o Dr. Alain, e aí finalmente o meu intestino começou a ser tratado como deve ser tratado. E foi aí que eu entendi tudo o que eu sempre falo aqui, lá no Instagram, nas aulas semanais gratuitas e nos aulões em que eu reuni. Tudo isso que eu levei 8 anos para aprender, né, para que você não perca tanto tempo, para que você não sofra por tanto tempo, e te entrego de bandeja nesses 2 aulões. Um é o Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout, e agora, e o outro, Desbiose Intestinal e Burnout, e você acha o link de acesso a esses aulões aqui no descritivo. Tá? A parte principal do meu tratamento de desbiose é a dieta alimentar, que eu estou fazendo desde março de 2021, ou seja, agora eu estou no 21º mês de dieta. Gente, a situação estava realmente grave. Eu comecei a ver melhora uns 6 meses atrás, mais ou menos. Mas eu comecei a ficar intrigada que de uns 3 meses para cá, a coisa travou de novo. E agora, com dieta, com tratamento, com um médico que pede 1 milhão de exames, que na minha opinião é o melhor médico do Brasil hoje. Como assim eu não estou melhorando de novo? Como assim está empacado de novo? Como assim eu não estou vendo melhora? Não tem mais o que fazer, está tudo sendo tratado agora eu entendi tudo. O que está acontecendo? E eu estou fazendo esse vídeo aqui para você ver como é importante a gente parar de olhar para fora, como a gente foi ensinado a fazer, como a gente vinha fazendo até o burnout, e começar a olhar para dentro. Numa recuperação de burnout, isso é fundamental. Quer dizer, na vida é fundamental, mas como eu falo sobre burnout, na recuperação do burnout, tá? Que é o que prepara a gente para o resto da nossa vida. Como é importante parar de ficar olhando para fora, para os outros, para os acontecimentos que não estão no nosso controle, e começar a olhar para dentro, para o nosso corpo, para as nossas emoções, para quem a gente é de verdade, para o que faz mal, para o que faz bem. Esse último mês foi muito complicado para mim por uma série de questões, mas foi muito bom para eu entender algumas coisas que eu ainda estava resistindo a olhar, a mexer, a trabalhar, a resolver. É normal, a gente tende sempre a esconder dos nossos olhos tudo que nos traz desconforto, incômodo e dor. E eu sempre falo como a vida
Manda de novo, e de novo, e de novo, e de novo, as mesmas situações, até que finalmente a gente aprenda a sair dessas situações. E aí elas param de ficar se repetindo. Então, quando está repetindo, a gente precisa parar e olhar para onde eu não estou vendo. O que eu preciso aprender com isso? Bom, só que passou uma semana ruim, passou 2 semanas ruins emocionalmente, tá? Eu quero dizer, com pequenas coisas que cutucam traumas se acumulando. E aí teve um dia que eu me dei conta de como eu estava me alimentando. Porque, assim, eu sou super CDF. Nesses 21 meses não teve um só dia, não teve uma só refeição que eu tenha feito em que eu comi alguma coisa que não seja permitida na dieta. Mas uma das questões que eu percebi esse mês, que eu tenho que resolver definitivamente, é a minha relação com a comida. Desde sempre, eu sou o tipo da pessoa que come para regular as emoções. Ou seja, se eu tô triste, eu como. Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô com tédio, eu como. E foi isso que eu fiz. Eu estava passando por dias emocionalmente complicados, mas eu tinha uma dieta a cumprir, que não permite que eu use o açúcar e a farinha de trigo, que sempre foram os alimentos de que eu lançava mão nesses momentos emocionais pesados e confusos, né? Doce, pão, macarrão, pizza, etc. Chocolate. Então, para não furar a dieta, para seguir sem furar a dieta, eu apelei para a aveia e para o polvilho, que são alimentos permitidos. Então, biscoitinho de aveia, biscoito de polvilho, aquele pão de queijo vegano, sabe, que é mandioca ou batata doce, que são carboidratos permitidos na minha dieta, né, além do inhame, com polvilho, azeite, sal, etc. E aí teve um dia que eu me dei conta que não só eu vinha me alimentando desses lanchinhos, até para substituir refeições, como eu estava comendo em exagero, entendeu? Então, assim, em vez de almoçar, pão de queijo, mas uma assadeira de pão de queijo. Em vez de jantar, biscoito de aveia, biscoito de polvilho. Aí meu intestino falou assim, amiga, como é que você quer que eu melhore se você manda uma tonelada de coisa que vai fermentar aqui? Sendo que eu não sarei ainda, não tô 100%. Eu tenho ainda dificuldades, minha amiga. E aí eu acordei com dor de cabeça. Mas aí nesse dia eu já tinha me dado conta de como eu vinha me alimentando. Porque no fundo a gente sabe, né, que tá fazendo merda. Mas aí eu parei pra olhar e falei, olha como eu me alimentei nessas 2 últimas semanas. Só que eu não tinha me dado conta ainda nesse dia que eu acordei com dor de cabeça. Já tinha percebido como era a minha alimentação, mas não tinha me dado conta ainda dos efeitos disso no meu intestino. Porque para mim, meu intestino tá ruim, mas tá melhorando cada vez mais e ele tá melhorando, entendeu? Não teve nenhum acontecimento desde que eu iniciei a dieta que tenha me parecido que o intestino tava piorando ou que tinha tido uma crise ou alguma coisa assim. Então, para mim, ele tá melhorando. Então, eu já tinha consciência de como eu tava me alimentando, mas ainda não percebendo como isso influenciava diretamente no intestino. Eu estava preocupada assim, com falta de nutrientes, com o meu peso, porque eu engordei nos últimos anos, né? Faz parte do show do estresse crônico. E quanto mais inflamado o corpo está, e quanto mais gordo, mais inflamado, pior para a gente sarar. Então, eu comecei a comer, nesse dia que eu percebi foi um domingo, na segunda-feira eu já comecei a comer muito direitinho. E quando eu comecei a comer muito direitinho, prestando atenção no corpo, eu comecei a perceber várias coisas. A primeira e mais chocante foi como um intestino que está mal ou que não está bom impacta na nossa saúde geral. Eu já sabia disso, claro, na teoria eu já sabia disso, mas eu nunca tinha entendido isso completamente em mim, porque eu fiquei tanto tempo muito ruim, né, porque o tratamento era uma merda, que eu não sabia o que era causado por cada problema. E aí, então no domingo foi o dia que eu me toquei, na segunda-feira eu já acordei com dor de cabeça. E aí, de segunda para terça, eu tive uma pequena insônia.
Na segunda-feira eu já comecei a comer direitinho. Aí, gente, eu tive 2 noites de insônia braba. Daquelas de não conseguir dormir por mais de 4 horas durante a noite. E aí eu comecei a ver como eu tive essa insônia por tanto tempo e tantas vezes e nunca tinha conectado isso ao intestino, porque todo mundo só sabia repetir para mim que eu estava ansiosa, que era coisa da minha cabeça. Olha que louco. Mas enfim, ainda bem que então, domingo eu me dei conta, segunda eu já comecei a comer direitinho e na segunda acordei com dor de cabeça. Na segunda para terça uma pequena insônia, de terça para quarta, de quarta para quinta uma puta insônia. Olha como o intestino impacta em tudo. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta. Mesmo eu falando, mesmo eu sabendo, mesmo eu estudando, a gente perceber na gente é muito mais impactante como o intestino influencia em tudo no nosso corpo. Bom, eu fiquei cansada, eu fiquei ansiosa, eu fiquei meio deprê. Só que no fim da semana eu já estava em TPM, então é difícil aí já saber, eu saber até onde era o intestino e a partir de onde era a TPM nessa questão da depressão. Bom, aí eu fiquei menstruada e consegui perceber aos pouquinhos o que era uma coisa e o que era outra. Eu fui percebendo como o intestino estava ficando bom, apesar da minha barriga estar toda estranha por conta da menstruação, né? E quem me acompanha sabe que uns meses atrás, talvez uns 4 ou 5 meses atrás, eu fiquei menstruada 3 vezes em seguida. Durante 15 dias eu tive 3 menstruações com começo, meio e fim. Maravilhoso. Nossa, tão legal. E uma das causas de ter acontecido isso foi que no mês anterior eu tinha tido uma faringite super punk, no nível assim que eu cheguei a desmaiar. E a gente começa a entender, então, a relação de coisas que parecem não ter nada a ver. Porque, assim, você teve faringite e aí você ficou menstruada 3 vezes? O que uma coisa tem a ver com outra? Toda, porque parece que a faringite interfere na forma como o corpo absorve a progesterona e a progesterona fica baixa e você começa a menstruar que nem doido. É uma coisa assim, eu não lembro exatamente para falar aqui com toda a convicção, mas é uma coisa assim. Então, eu comecei a ver que acabou a minha menstruação esse mês e o meu corpo estava querendo começar a segunda. Todos os sintomas, a barriga inchou de novo, a sensação que parece uma cólica que não é, tudo o que eu estava observando. Ou seja, tudo que aconteceu no intestino impactou tanto o corpo a ponto dele bagunçar. Meninas, não se apavorem, tá? Isso pode acontecer no burnout? Pode, mas no meu caso é muito mais por conta de eu estar no climatério do que em burnout, ok? Mas só pra gente entender como a gente começar a perceber as coisas, a olhar para dentro, a entender e a ouvir o corpo, impacta em tudo na nossa vida. Porque a gente começa a entender coisas que aparentemente não tem a ver ou que nunca chamaram nossa atenção simplesmente porque a gente não sabia que precisava prestar atenção nisso. Deixa eu desligar aqui um despertador que vai tocar. Aqui. Bom, então... inclusive, por eu estar atenta e percebendo o que estava se passando no meu corpo, teve um dia que eu não tomei progesterona, justamente para ajudar o corpo. No fim, conseguimos! Ele conseguiu lá resolver o que ele tinha que resolver, não menstruei pela segunda vez, ficou 2 ou 3 dias naquele vai, não vai, mas não foi. Tá. Eu tô falando com tanta convicção que eu tô entendendo tudo que tá rolando no corpo e tal. Por quê? Porque eu tive consulta com o Dr. Alain nessa semana que passou, e ele concordou comigo, que eu entendi tudo certo, e por isso eu consegui reverter, e o intestino que estava inflamado desinflamou, e continuou o processo de recuperação dele e tal. Ótimo. Então, estou fazendo a dieta sem exageros, nunca fui tão CDF, regulando as emoções com exercícios espirituais, com exercícios de respiração, levei para terapia essa questão para parar de usar a comida como regulador emocional, né? E aí eu tô vendo que meu intestino tá melhorando de novo, não tá travando, agora eu consigo ver ele continuando a melhorar, né? Que ele tava sem melhorar porque eu tava comendo mal, apesar de respeitando, em teoria, a dieta. Durante tudo isso que estava acontecendo, eu tô indo andar todo dia, né? Desde que eu voltei a poder andar, eu ando 1 hora por dia. E com tudo isso acontecendo, eu não tinha como, porque o meu corpo ainda não está curado. Eu ainda tenho limite de energia, né? Aí eu durmo 4 horas numa noite, sendo que eu ainda preciso dormir 9, não tem como ir andar 1 hora.
Outra coisa que eu percebi, que eu preciso resolver de uma vez, essa coisa, é uma coisa, aliás, que eu aprendi desde pequena, que tem a ver com a caminhada. Que é assim, você tá doente? Não, mas vai assim mesmo. Está cansada? Mas vai assim mesmo. Eu sempre falo aqui como é importante respeitar os limites do corpo, mas eu confesso que conforme eu fui me vendo melhor, conforme eu fui me vendo na reta final da recuperação, perto da cura, eu passei a cumprir essa regra de respeitar os limites só no trabalho. Ou seja, se eu tô cansada, se eu não dormi, ou sei lá o que aconteceu, eu ajusto o volume e a intensidade do trabalho para não passar do limite. Mas a caminhada, por exemplo, eu não estava fazendo isso. Eu nem sabia que eu fazia isso antes do burnout. Mas aí eu me dei conta agora que, por exemplo, lá atrás, antes do colapso, eu estava fazendo treino de corrida e musculação. 3 dias na semana corrida, 3 dias na semana musculação. E quando eu virava à noite lá na agência, ou por qualquer motivo eu não podia ir, por exemplo, fazer o treino de corrida, eu juntava no dia seguinte os 2 treinos, ou seja, eu fazia a corrida e a academia no mesmo dia. Então, por exemplo, eu faltei na segunda-feira no treino de corrida, na terça eu fazia corrida e academia, e na quarta eu ia correr de novo, porque era o dia de correr. Entendeu? Eu não dava descanso para o corpo. E é o mesmo comportamento que eu tinha. Fazia isso porque eu tinha uma planilha para cumprir. É o mesmo comportamento que eu tinha no trabalho. Eu preciso cumprir as tarefas, eu preciso fazer. Então não adianta, eu virei à noite, não, mas eu tenho que continuar. Não está conseguindo dormir? Aproveita para adiantar o trabalho. Mas é dia de descansar, mas eu tenho coisa para fazer. Preciso cumprir, preciso entregar resultado, preciso ser a trabalhadora perfeita, maravilhosa, que entrega tudo, que abraça tudo, que dá conta de tudo. Mas eu nunca tinha me dado conta que eu fazia isso também, não, fora do trabalho. Aliás, né, gente, eu preciso fazer roteiro, né? Desculpa, mas não, eu vou conseguir concluir, tá? Em menos de 5 horas de vídeo. Nessas últimas 2 semanas aconteceu, esse vídeo é para quem me acompanha, eu sei. Quem me acompanha vai assistir o vídeo, quem assiste de vez em quando, eu chego aqui agora, vai falar, credo, e vai embora. Ok, tudo bem, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Quem acompanha e tá até aqui, muito obrigada de coração. Continuemos. Ai, meu Deus. Aliás, nessas 2 últimas semanas aconteceu também um negócio que me obrigou a tomar umas decisões bem complicadas, o que não me ajudou em absolutamente nada no meio disso tudo que eu estou contando aqui, mas que também me fez perceber que eu tinha esse mesmo padrão no trabalho, da caminhada, em uma outra coisa que eu prometo contar quando tiver tudo resolvido, tá? Para eu poder contar a coisa inteira como essa do intestino que eu trouxe aqui. Começou, foi assim e terminou no final feliz. Ou não, mas o que eu entendi da coisa inteira e não o que eu estou entendendo no processo, tá? Que é mais fácil. Então, eu tendo percebido que eu queria andar 1 hora por dia, independentemente de como estivesse meu corpo, meu sono, etc., comecei a prestar atenção nisso também. Porque assim que a insônia passou e o intestino melhorou, eu fui andar 1 hora inteira. Mas meu corpo estava no meio dessa pororoca toda, na TPM, e o resultado foi que eu fiquei com uma puta dor de cabeça. E o meu corpo começou a refugar na caminhada. Ou seja, no dia seguinte eu fui andar, em 15 minutos já estava com vontade de deitar na calçada, ficar dormindo lá. Então eu resolvi ser adulta nisso também. Eu moro aqui perto de um parque que é bem pequenininho, então eu vou até lá, dou 3 voltas e volto. Então eu fui, nesse dia que em 15 minutos eu queria dormir na rua, fui, dei uma volta, voltei. E eu voltei me sentindo culpada. De novo aquele padrão do eu deveria ter me esforçado mais. Mas eu percebi e eu cortei esses pensamentos. Porque são coisas, tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente acostumou a automatizar. A gente acostumou a não prestar atenção. Porque a gente está distraído prestando atenção no que está fora de nós. Ao invés de olhar para dentro, que é o que o burnout nos chama a fazer. Né? Bom, aí eu passei a perguntar para o corpo quanto era para andar. E ouvi o que ele estava respondendo.
E só hoje, ou seja, depois de uns 3 ou 4 dias que eu voltei a andar, eu consegui dar 2 voltas, o normal é 3. Então, daqui uns 2 ou 3 dias, eu imagino que eu vou voltar a fazer as 3 voltas e aí pronto, tudo segue vida normal. Mas, pela primeira vez, eu não forcei a barra do corpo de falar, não, vamos assim mesmo, se já tá sarando, a gente já consegue andar 1 hora por dia, vamos andar 1 hora. Que é o padrão do é preciso sempre se esforçar mais, que nós aprendemos e que nos fez burnoutar. Né? Então, para mim é inédito deixar o corpo me mostrar o limite e aceitar e respeitar sem culpa, né? Pelo menos fora do trabalho, que eu foquei muito no trabalho, aprendi a fazer isso no trabalho, mas o resto, né? Às vezes a gente fica focando numa coisa que parece mais importante, ou que chama mais a atenção, ou que a gente descobriu primeiro e esquece do resto. Né? Eu foquei tanto em aprender a trabalhar novamente, mas respeitando um limite para não, de novo, forçar a barra do corpo, que eu esqueci que a gente é um só, no trabalho ou fora do trabalho. É o mesmo cérebro, que funciona do mesmo jeito. Porque nós somos a mesma pessoa. Então, eu tenho o mesmo padrão nos exercícios, nessa outra coisa que eu vou contar em breve. Troquei toda a minha alimentação, faço uma dieta super restrita e equilibrada, mas eu estava mantendo o mesmo padrão alimentar também. É impressionante como a gente vai melhorando, a gente vai se sentindo perto da cura e a gente vai soltando as rédeas que a gente vinha segurando no tratamento. Como se uma vez curados a gente pudesse ter a liberdade de voltar a fazer tudo igual. Mas o negócio é que a gente não era livre. Muita gente fala, quero minha vida de volta, quero minha liberdade de volta. Você não era livre. A gente se sentia livre porque a gente não estava prestando atenção no que as coisas que a gente fazia como as coisas que a gente fazia impactavam na gente. A gente não era livre, a gente estava preso ao julgamento dos outros, a gente estava preso a querer agradar, a gente estava preso ao medo de não ser bom o suficiente, à culpa de não se esforçar o suficiente, à culpa de priorizar nossa saúde, à culpa de não ser feliz com o que todo mundo diz que é o certo. Etc, etc, etc. Então, agora que a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo para poder quebrar os velhos hábitos e formar um novo estilo de vida, pode parecer que a gente tinha liberdade antes, mas é só a dificuldade e o incômodo inicial de estar mudando tudo na vida. Não é fácil. Não é fácil nem rápido. Na hora que eu percebi isso, todo o peso de estar tendo que construir um novo estilo de vida foi embora. Ficou o quê? A leveza de poder levar a minha vida da maneira e no ritmo que me faz saudável e feliz, que permite que eu me cure. Eu estou me sentindo muito melhor essa semana do que 20 dias atrás, mas olha tudo que eu precisei passar para entender mais esse monte de coisa. Tudo no burnout é esse inferno. A gente é jogado no buraco para aprender a sair dele, né? E a gente fica tão feliz que está saindo do buraco, assim, já estamos vendo lá fora o céu azul saindo do buraco, já vendo a saída ali, ai que bom, tá acabando, que a gente não presta atenção nas pedrinhas, nas laminhas, nos buraquinhos em que a gente está pisando para conseguir sair de lá. Eles podem fazer a gente tropeçar, escorregar e cair de novo fundo. Reforçando apenas que não existe 2 burnouts, 3 burnouts, vários burnouts ou outro burnout. Existe a gente querendo sair do buraco rápido e tentando passar por cima de coisas que ainda não foram resolvidas em nós e que nos fazem tropeçar, cair e fazer a gente se ver de novo no fundo do buraco, no chão, com a cara no chão, com a cara na lama de novo. É o mesmo buraco. Mas tudo isso é parte do aprendizado, esse cair de novo, esse escorregar, esse perceber que não estava prestando atenção em alguma coisa. Quando a gente aprende a ouvir o corpo, a priorizar a nossa saúde, quando a gente entende que a gente
é a mesma pessoa dentro ou fora do trabalho, que o nosso cérebro funciona do mesmo jeito em situações de estresse ou fora delas, a gente, enfim, começa a realmente se curar. A pressa é a maior inimiga na cura do burnout. Enquanto você tem pressa, é porque você está tentando não ser julgado, provar que pode, né? Olha só como eu não caí, eu não sou tudo isso que vocês estão falando para mim que eu sou. Eu não sou fresco, eu não sou fraco, eu não sou mimizento, não sou, né? Olha como eu consigo. E a gente fica tão desesperado para sair do buraco rápido que a gente começa a escorregar em todas as pedrinhas, lamas e tropeçar em todos os buracos e a gente fica caindo. E cada vez que a gente cai, olha aí de novo, tá vendo outro burnout? Não é outro burnout, você não conseguiu sair do primeiro. Uma vez que a gente se cura, não tem como voltar. É cuidar para os padrões novos terem tempo de serem automatizados pelo cérebro e seguir a vida. Enquanto você acha que você pode cair de novo, é só que você tinha um vício e o seu cérebro ainda não automatizou o novo hábito. Hábito e vício, para o cérebro, é a mesma coisa. Então, nós criamos um hábito que virou um vício. Esses meus padrões, por exemplo, que eu estou descrevendo aqui, que precisam ser mudados, que foram mudados, que serão mudados, todos esses são hábitos que se tornaram vícios na minha vida. E eu agora estou tentando colocar novos hábitos, criando novos hábitos, para que meu cérebro comece a automatizá-los da mesma forma que foi feito lá atrás com os velhos hábitos. E tem um processo de formação de um hábito novo, de sedimentação desse hábito, de automatização desse hábito por parte do cérebro. É só isso. Se eu me desespero no meio e falo, ai meu Deus, eu preciso voltar a fazer, e começo a fazer tudo de novo, o que eu estou falando para o cérebro é, esquece isso que eu estava te ensinando, vamos voltar a fazer como sempre. E aí eu caio de novo no buraco, ai, outro burnout. Não é outro, você não conseguiu, você não deu tempo do seu cérebro entender que era para mudar. Você falou, vamos voltar que é mais fácil, é mais rápido, vamos voltar a fazer como era antes, foda-se. Você não consegue um resultado diferente fazendo igual. Certo? Então, fica o aviso. Quando na reta final, como eu tô, cuidado para não querer sair correndo. Tipo, pronto, já aprendi tudo. Já aprendi tudo. Cuidado para não fazer isso e tropeçar em um padrão emocional seu que você ainda não resolveu. Que você ainda não teve coragem de olhar, que você não percebeu que existia, que precisa ser mudado. Leva para a terapia, segue em frente. Vai ter uma hora que você vai substituir os vícios antigos pelos novos. E você vai entender como que quem fala que teve vários burnouts, na verdade, não está conseguindo sair do burnout. Está tropeçando de novo em coisas que essa pessoa está resistindo a mexer, a mudar, a amadurecer nela. A dor sempre protege a gente de alguma coisa. Mas se a gente não for lá meter o dedo na ferida, não vai sarar nunca. Então fica atento para os padrões, para as coisas que se repetem na sua vida. Pô, para onde eu corro, sempre eu caio nessa situação, as pessoas sempre fazem isso, eu sempre ouço isso, eu nunca consigo fazer isso, eu sempre sinto isso, tal situação sempre se repete. Isso é um indicativo de que tem alguma coisa para você aprender ali, mas que você está se recusando a olhar. Quantos anos eu não fiquei com uma insônia que era assim, a insônia pelo motivo 1, eu resolvi o motivo 1, agora tem o motivo 2, eu resolvi o motivo 2, agora é o motivo 3. Gente, anos e anos e anos. Até o dia que eu falei, pô, o que eu tenho que aprender com isso? Por que tudo me dá insônia? Tudo atrapalha meu sono. O que eu preciso aprender com isso? E aí parou. Entende? O problema é, a gente tem uma pressa de sarar que joga contra o nosso resultado. A gente quer sarar logo para mostrar para as pessoas que a gente é super guerreiro.
Mas enquanto nós estamos com pressa para sarar logo, para mostrar para as pessoas que a gente é guerreiro, nós estamos repetindo os padrões. Afinal de contas, nós burnoutamos porque nós queríamos mostrar para as pessoas que a gente sabe fazer isso, que a gente é aquilo, que a gente consegue aquilo outro, que não sei o que não sei o que. Portanto, se isso não foi resolvido, as situações que levam você a se sentir do jeito que você está agora vão se repetindo e se repetindo e se repetindo, até o dia que você olhar para isso e falar: eu preciso parar de construir a minha vida em cima do que as pessoas esperam de mim. E aí as coisas param de se repetir. Então é isso. Muitos dos padrões que a gente precisa mudar, nós talvez ainda não nós não estamos percebendo que eles existem. Então, quando aparecer uma nova coisa, que talvez num primeiro momento possa te desanimar, de falar: ai meu Deus, tem mais isso, pega e resolve. Porque é uma pedrinha, é um buraquinho, é uma coisinha que você, quando está saindo do buraco, corre o risco de pisar ali, escorregar e cair lá no fundo de novo. Então, quando você estiver saindo do buraco, olhar uma pedrinha, pega a pedrinha, olha a pedrinha, põe a pedrinha em outro lugar. Se ela rolar de volta, tenta entender o que você precisa aprender para que ela não volte mais. Tira a pedrinha do caminho. Continua subindo. Ah, agora tem uma lama, tem uma poça de lama. Enfiei meu pé na lama. Vamos resolver a lama. Porque se a gente tiver pressa de, não, eu vou com a pedrinha mesmo, eu vou com a lama mesmo, a gente vai escorregar. E a gente vai cair de novo. E vai ficar achando que não tem competência para sarar, que burnout não tem cura, que todo mundo tem 500 burnouts. Tem gente que acha que ter vários burnouts, inclusive, é motivo de orgulho. Porque olha como eu sou resiliente, estou sempre lutando para voltar, mas está voltando sempre para o buraco. Vamos prestar atenção nas coisas que a gente está deixando de olhar dentro de nós para ter a ilusão de assim conseguir mais rápido sair de um buraco que possa provar para as pessoas que você é guerreiro, que você é forte, que você não é nada daquilo que as pessoas dizem para você que você é. Enquanto houver 1 milímetro de necessidade sua em provar para as pessoas qualquer coisa, você vai ficar escorregando e caindo de novo no buraco. Então, de novo, vamos parar de olhar para fora e vamos ficar olhando para dentro. Acontece com todo mundo. Eu acabei de contar aqui coisas que eu fiz que vão contra o que eu falo na teoria, mas esse é o canal da vida real, certo? Eu venho aqui e conto as coisas que eu erro, as coisas que eu faço merda, as coisas que dão errado, porque justamente a questão é o que eu aprendo com elas, o que muda em mim ao passar por aquilo, para que isso sim possa ajudar. Porque a gente ouve os discursos das pessoas, eu estava na merda e agora estou super bem. E aí a gente está se sentindo mal no meio do processo e falando, poxa, sou eu que não sei fazer. Olha, o cara estava na merda, agora ele está super bem e eu não estou vendo como é que eu posso ficar super bem. Porque ele não te contou que no meio teve o dia que ele comeu polvilho, que ele quis andar 1 hora sem o corpo permitir, que ele sentiu aquilo, que ninguém conta. Eu venho aqui, dou a cara para bater, contando as piores coisas que acontecem comigo, porque eu sei que isso é o que ajuda você a, diante de uma situação similar, entender que é possível sair, que é preciso passar por aquilo, e não que é uma coisa que você fez errado, porque você não viu ninguém te contando. Tá? Ficou longo? Ficou. Ficou confuso? Ficou, porque eu não fiz roteiro. Estou com a cara lavada? Estou. Porém, vim aqui contar isso. Na semana que vem, nós vamos ter vídeo normal e depois eu vou ficar 2 semanas, tá? Que vai esse período entre o Natal e a primeira semana de janeiro, não vou fazer aula semanal e nem vídeo. Então, nós vamos ficar 2 semanas sem vídeo, sem aula semanal. E aí, depois, na segunda semana de janeiro, a gente volta em programação normal. Ok? Até semana que vem.